Estamos de volta com o segundo bloco do programa Papo Cabeça. Hoje, nosso convidado é o deputado estadual Armando Moraes, candidato do PMDB à Prefeitura Municipal de Natal. Por favor, candidato, vamos lá, continuar. O senhor, por favor, tire um tema. O tema é cultura. A pergunta é feita pelo Espaço Cultural Casa da Ribeira. Sua visão de investimento em política pública para a cultura se difere em que dos gestores que historicamente têm tratado a cultura como acessório da administração pública? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. Olha, a cultura tem que ser tratada com todo carinho e respeito, porque é um patrimônio da própria população. Bem utilizado, ajuda essa e futuras gerações, como também resgata hábitos, costumes de gerações passadas. Então, isso é algo muito importante para a sociedade. Infelizmente, eu quero concordar com quem formulou a pergunta, o aspecto cultural, a política cultural tem sido relegada a segundo plano nos governos que tem se repetido em Natal nos últimos tempos. Nós precisamos fazer um trabalho para valorizar a cultura e quem se dispõe, pelo seu talento, pela sua perseverança, a fazer cultura em nosso município. Nós temos que valorizar aqueles artistas da terra que, através das manifestações diversas, têm mantido viva essa tradição cultural, mas que muitas vezes sofrem exatamente por falta de um incentivo, de um espaço. Nós temos praças em Natal que podem ser revitalizadas com a cultura. Nós precisamos também recuperar teatros, ter espaços em cada região da cidade para o estímulo à cultura, descobrindo talentos. Nós precisamos das condições, precisamos de pessoas que entendam e que façam cultura para formar novos agentes culturais. Nós precisamos, sobretudo, ter a consciência, e temos a consciência, de que investir em cultura realmente é um investimento, não é gasto, porque as administrações que têm passado por Natal têm tratado a cultura, eu diria, de uma forma muito injusta. Então, vamos valorizar a cultura, ouvindo quem faz cultura, implementando políticas novas, com pessoas certas nos lugares certos e criando condições dentro de uma estrutura que tem Natal, vocacionada para o turismo, para que esses artistas possam sobreviver bem da cultura que realizam e que colocam para a nossa sociedade. Por favor, candidato, o senhor sorteia um tema. O tema é transporte público e infraestrutura. Por favor. A pergunta é a seguinte, é feita pelo CREA do Rio Grande do Norte. O plano diretor vigente limita a ação das construtoras, limitando a verticalização até determinado gabarito. No entanto, alguns investidores defendem que a lei flexibilize para as construções em determinadas áreas que atualmente possuem restrições. O que pensa a respeito disso e o que fará em relação ao assunto caso seja eleito? O senhor tem 2 minutos e meio. Olha, nós temos um plano diretor de Natal que é moderno, que já devia ter sido atualizado, não foi, talvez até o final do ano a Câmara Municipal conclua essa discussão. Mas é um plano que, desde a sua concepção, ele foi preparado para ser atualizado. Natal continua crescendo, num espaço físico muito limitado. Natal é a segunda menor capital em termos territoriais do Brasil. São apenas 172 km². Natural que, tendo poucos vazios urbanos,
nós verifiquemos nas últimas décadas, na última década em especial, o crescimento verticalizado. Mas tem que haver limite, sim, porque nós não podemos fazer isso de forma indiscriminada. Mas temos que ter bom senso também. E ouvindo os técnicos, discutindo com os diversos segmentos da sociedade de forma honesta, de forma transparente, como deve ser, para evitar problemas como já aconteceram, inclusive numa das revisões do plano diretor, é que nós podemos e vamos fazer o correto desenvolvimento urbano da cidade, dentro de uma ótica que tem sido negada também pelos atuais e antigos gestores, de uma visão metropolitana. Então, Natal tem que ter esse cuidado, tem que atualizar o plano diretor, tem que, inclusive, utilizar os mecanismos que, por desconhecimento, ignorância, ou por falta de interesse, ou por falta de estímulo da própria administração, poderiam também estar ajudando a resolver essa questão, porque tem mecanismo de flexibilização no próprio plano diretor. Nós temos aí outorga onerosa, temos a possibilidade de construirmos soluções que atendam a população sem prejudicá-la e sem prejudicar o crescimento ordenado da cidade. Então, junto com o CREA e com outros organismos, com os diversos segmentos organizados da cidade e ouvindo os técnicos, ouvindo as universidades, nós podemos sim ir construindo, mas desde que se preserve a qualidade de vida da população atual e das futuras gerações. Porque depois de edificados, né, os prédios, aí fica mais difícil. Então vamos fazer com toda a responsabilidade, mas isso é possível fazer, com responsabilidade. Pois não, candidato. O tema é saúde. Por favor, uma pergunta sobre saúde. A pergunta é feita pelo CID Saúde. O que o senhor acha do modelo de assistência à saúde hoje implantado pela atual prefeita através de privatizações e terceirizações, como nas exames, UPAs e laboratórios de análises clínicas? O senhor é a favor ou contra? O senhor tem 2 minutos e meio. Olha, o problema da saúde pública é nacional, problema de gestão e de financiamento. Nós temos que lutar e continuar lutando junto ao Congresso Nacional, ao Governo Federal, para que nós tenhamos uma maior possibilidade de investimento no Sistema Único de Saúde, que eu defendo. Sistema Único de Saúde que pode ter, desde a sua concepção original, como complemento de suas atividades, o auxílio do setor privado. O próprio Ministério da Saúde, ultimamente, tem estimulado esses projetos como das AMES, das UPAs, onde há algumas experiências com a própria gestão pública e outras com gestões terceirizadas. O que nós temos que verificar é o custo-benefício, porque se for para atender melhor a população, se o custo for compatível, se for algo que realmente seja justo e honesto, nós podemos pensar. Mas eu acredito muito no serviço público, desde que ele seja estimulado e que tenha as condições de trabalho. Porque às vezes você transfere a responsabilidade para o setor privado e oferece as condições que você não tem no público. Então, eu acredito que oferecendo essas condições para o setor público, nós poderemos sim terceirizar as áreas meios sem perder a condução e o controle da situação. Aqui mesmo, recentemente, em nosso estado, nós temos verificado problemas, né? Contestação com relação a valores de contratos e até a qualidade do serviço. Por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer que onde esses serviços estão acontecendo, abstraindo essa questão do contrato, tem que ser visto, nós não vamos permitir desperdício de recurso público, nenhum tipo de subtração do dinheiro do trabalhador, que tanto faz falta, né, para a sua vida, sua qualidade de vida, mas nós acreditamos que esses serviços devem ser ampliados, valorizando o serviço público. E, quando necessário, contratando. Quanto com relação às áreas meias, não tenho dúvida, tem que terceirizar, porque facilita, inclusive,
o bom funcionamento do serviço público. Mas a condução, eu acredito que estará em boas mãos sob o controle do público, o controle do município. Pois não. Bom, a partir de agora o senhor vai responder a 3 perguntas da produção do programa e o senhor vai ter 3 minutos e meio para responder a cada uma delas. Tá? Primeira pergunta é o seguinte, candidato. O senhor foi do PMDB, do PSDB, do PSB e retornou em seguida para o PMDB. Todas essas mudanças representaram a saída da oposição para a situação. Coincidência ou não, os partidos para onde o senhor migrou sempre estavam no poder. Foi assim na gestão Aldo Tinoco, quando o senhor foi contrário à sua eleição, mas mudando para o PSDB, foi seu secretário de saúde. Foi assim na gestão Vilma de Faria, quando o senhor foi candidato a vice-prefeito na chapa de oposição a ela, com João Faustino candidato a prefeito, quando migrou para o PSB, partido da então prefeita eleita Vilma de Faria. Finalmente, o senhor retorna para o PMDB, partido pelo qual é eleito deputado estadual e que hoje, na Assembleia Legislativa, faz parte da base de apoio do governo Rosalba Ciarline. Atualmente, o senhor é candidato pelo PMDB à Prefeitura Municipal de Natal. Se eleito, o senhor vai estar no poder e passará a ter o comando político-administrativo do município. Portanto, nas eleições de 2014, o senhor será peça importante para o seu partido. Depois de tantas mudanças de partido, qual a garantia que o PMDB tem que nas eleições de 2014 o senhor estará no mesmo palanque do seu atual partido? O senhor tem 13 minutos e meio para responder. Olha, primeiro eu quero fazer um esclarecimento e uma correção à afirmação que foi feita durante a pergunta que o senhor me formulou. Nem sempre eu mudei para o governo. Eu, de fato, tive 3 mudanças, 3 momentos ao longo de 20 anos de vida pública. Eu, sinceramente, mais experiente, talvez tivesse estado apenas no partido, meu partido de origem, que é o PMDB, para o qual voltei, depois de uma reflexão. E chegando à conclusão que dentro da estrutura partidária desse país não há muitas diferenças, infelizmente, entre um partido e outro. Mas ingressei na política em 1992, no PMDB. Parte do PMDB migrou, naquela época, dentro de uma mudança que havia no contexto nacional, em termos de política partidária, com o surgimento do PSDB, e em função também de divergências, naquela época, da forma como era conduzido o nosso partido no município de Natal, eu realmente fiz essa mudança para o PSDB. Cheguei, inclusive, pela minha dedicação ao assunto da saúde pública, inclusive fui convidado no final do governo, quase no final do governo, para ocupar essa função de secretário de saúde. Fui, demorei 7 meses apenas, por questão do calendário eleitoral, e fiz um bom trabalho, deixei uma boa contribuição, embora não seja médico nem profissional da saúde. Mas ouvindo os técnicos, nós conseguimos melhorar, à época, a saúde pública do município. Posteriormente, eu ingressei no PSB, por achar também que o PSDB, que era um partido que nascia no conceito da social-democracia, ele se desviava um pouco e, em algum momento, demonstrava um certo conservadorismo, um certo reacionarismo contra o servidor público, contra a minha própria categoria, porque eu sou um bancário da Caixa Econômica há 30 anos, eu sou um trabalhador, aprovado por concurso aos 19 anos de idade. Então, eu fiz essa opção, entendendo que era um partido mais progressista, que era um partido que realmente poderia promover mais mudanças em nosso município. Lei de engano, ao ponto de, em algum momento, fazer uma nova opção partidária, e aí partindo para a oposição, com 9 meses de um governo que eu tinha ajudado a eleger, e um governo, inclusive, do qual eu tinha sido líder, já estando no PSB. Eu rompi com o partido, pedi para sair de cabeça erguida, como saí todas as vezes que mudei de partido, as 2 vezes. E nesse momento eu fui para a oposição. O PMDB, naquela ocasião, era oposição, e eu fui para a oposição. Hoje, o nosso partido colabora, sim, com o governo do Estado. Não votei na atual governadora,
desejo que ela melhore o seu desempenho e faça um bom governo. Mas nosso partido esteve dividido na última eleição e houve um apelo, a partir de um convite do governo e também de um entendimento partidário, que nós tivéssemos uma posição única. Eu atendi a orientação do partido, mas não tenho participação no governo. Tenho colaborado com críticas, sugestões, para que realmente ele cumpra com o seu papel. Mas tudo dentro da ética e dentro também do espírito público que deve nortear o comportamento do político. Candidato. A segunda pergunta da produção do programa. O Plano Diretor de Natal, Lei Complementar 82, de 21 de junho de 2007, em seu artigo 84, permite ao Poder Público Municipal o instrumento da operação urbana consorciada. Caso seja eleito, o senhor irá utilizar instrumento técnico em prol do desenvolvimento da nossa capital? Olha, com certeza, eu ajudei a aprovar esse plano diretor, vereador no primeiro mandato. Participei da sua revisão e defendi essa tese, inclusive apresentei algumas emendas, acredito que é um dos artigos que tratava das operações urbanas consorciadas. Está aprovado que o município sozinho não tem condições de resolver todos os seus problemas. Natal cresce de uma forma muito rápida, é um contingente populacional que a cada dia aumenta e aumenta as suas necessidades. Então, esse é um dos instrumentos ao qual eu me referi, é um deles, que não estava sendo devidamente utilizado. Aliás, não está sendo utilizado, mas nós vamos utilizar. O que é operação urbana consorciada? É você poder, enquanto poder público, se associar junto com um investidor ou alguém que queira fazer um investimento em determinado bairro e onde o município estabelece regras e também obrigações. O município fazendo a sua parte, por exemplo, uma área que não tenha pavimentação, uma área onde não tenha iluminação, mas obrigando também aquele investidor a fazer investimentos que vão atender aquela coletividade. Porque no momento em que você faz um empreendimento novo, por exemplo, você, além daquele empreendimento, você vai estar sugerindo e permitindo que outros natalenses venham a escolher aquele determinado lugar para morar. E é importante que ele tenha infraestrutura. Então, nós temos pecado exatamente por essa falta de planejamento e muitas vezes criar ou permitir empreendimentos, investimentos, onde o cidadão depois reclama por falta de investimento em saneamento básico, por falta de pavimentação, por falta de transporte público, de iluminação, né? Então, são muitas, de falta de uma escola, de um posto de saúde. Então, nós podemos sim, devemos fazer essas operações consorciadas. Então, esse é um caminho, esse é um instrumento, quando me referi ao plano diretor, eu disse que é um instrumento moderno, mas que não tem sido devidamente utilizado. Operação consorciada urbana é um bom caminho para a gente promover o progresso, o desenvolvimento da cidade e de uma forma correta, associando aos investimentos a infraestrutura capaz de garantir uma boa qualidade de vida ao cidadão. Pois não, candidato. A última pergunta da produção do programa é a seguinte: por que, candidato, o eleitor deve votar em Hermano Moraes, do PMDB, para prefeito de Natal? O senhor tem 3 minutos e meio para responder. Olha, o eleitor terá a oportunidade de escolher entre 6 candidatos aquele que vai governar essa cidade. No momento em que nossa cidade está atolada num caos administrativo, muita desorganização, contas realmente desorganizadas, contas que certamente vão ser pagas pela futura gestão. São muitos compromissos não saudados, além de uma gestão que não atende a população naquilo que lhe é mais essencial. É saúde, é educação, é transporte público, é um trânsito infernal por falta de medidas mais inteligentes, por falta de mais investimentos em transporte público de massa, de qualidade, a falta também de investimentos em drenagem. Natal tem 108 pontos críticos de drenagem, não resiste a uma chuva de menor intensidade. Natal é uma cidade que tem 70% dos seus imóveis ainda na ilegalidade. Perde o cidadão, que vive na insegurança jurídica, perde quando tem que se desfazer por qualquer motivo do seu imóvel, porque ele é desvalorizado, e perde o município, que deixa, inclusive, de angariar recursos
que poderia estar sendo reinvestido em prol da população. Então, são muitos os investimentos que precisam ser feitos e a capacidade de investimento precisa ser recuperada. Nós vamos fazer uma reorganização administrativa em Natal, tornando a máquina administrativa mais enxuta e mais eficiente para atender bem o cidadão. E vamos estabelecer parcerias, vamos buscar recursos para que esses investimentos sejam viabilizados. Nós temos, de imediato, a possibilidade de estabelecermos com os municípios circunvizinhos de Natal, são 10 municípios, incluindo Natal, que perfazem a região metropolitana, que tem 42% de toda a população do Estado do Rio Grande do Norte. Então, vamos cobrar do Estado a responsabilidade que tem com Natal, inclusive com relação ao saneamento básico, já tratado nessa entrevista. Vamos dividir as responsabilidades para encontrar soluções comuns para problemas comuns, atendendo a nossa população. Vamos também buscar, através do apoio político, recursos junto ao governo federal. E, nesse aspecto, a nossa candidatura é um diferencial. Se já não bastasse a nossa postura, sempre na linha da ética, da honestidade, 20 anos de vida pública, que não é nenhum favor, de mãos limpas. Portanto, habilitado para governar de forma honesta essa cidade, que me conhece muito bem. Mas vamos buscar recursos junto ao governo federal, investindo em planejamento e com bons projetos. Vamos buscar também junto a organismos internacionais esses investimentos, porque com bons projetos nós poderemos sim investir melhor em Natal. Vamos estabelecer parcerias público-privadas, é um instrumento também à disposição do gestor, pouco utilizado em Natal. Mas vamos, sobretudo, fazer uma gestão diferente, uma gestão participativa, onde o cidadão e a cidadã terá direito a opinar, a escolher prioridades, fortalecendo, inclusive, o mecanismo de controle social, mas fazendo, sobretudo, uma administração correta, honesta, transparente, como merece Natal, como merece o povo natalense. Vamos desenvolver essa cidade, colocá-la no rumo certo. É isso que deseja o cidadão natalense e é isso que nós vamos fazer nos próximos 4 anos. Pois não, candidato. Para finalizar, o programa Papo Cabeça lhe disponibiliza 4 minutos e meio para que o senhor aborde um tema livre de sua preferência. Por favor, o senhor tem 4 minutos e meio. Eu gostaria de iniciar pela questão do planejamento, que há muito tempo tem penalizado o crescimento que deveria ser ordenado da cidade e que não acontece. No início do século passado, o intendente, Manuel, em 1909, ele, à época, uma figura semelhante ao do prefeito nos dias atuais, ele pôde publicar um trabalho que está atual. Ele escreveu, era intelectual, e colocou Natal daqui a 50 anos, projetando Natal de 1959, um Natal bem desenvolvido. E ele inspirou um seu sucessor, Omar O'Grady, que foi um grande prefeito dessa cidade, a fazer investimentos com planejamento, inclusive abrindo avenidas largas que até hoje orgulham o povo natalense e projetando Natal para o futuro. De lá para cá foram poucos os prefeitos que tiveram essa visão. Alguns até se destacaram pela sua sensibilidade social, como é o caso de Djalma Maranhão, que eu reputo como o maior prefeito dessa cidade, ainda no início dos anos 60, que praticamente erradicou a educação em nosso município, que investiu em cultura. Hoje nós temos mais de 10% da população de Natal ainda analfabeta, além de uma educação pública de baixa qualidade. Então nós temos que escolher prioridades, planejamento urbano, planejamento de atividades, planejamento financeiro e investimentos em educação, em saúde para a população de forma preventiva. Nós temos que ampliar esse serviço de forma a atender ao cidadão que tem apenas o Sistema Único de Saúde como recurso para seu atendimento. Então temos que ampliar o Programa Saúde da Família, que hoje atende apenas 30% da nossa, e desfalcado ainda mais, as equipes desfalcadas. Nós temos que construir em Natal um hospital geral. Natal é uma das poucas capitais do Brasil que não tem um hospital geral. Nós temos que mudar esse modelo assistencial à saúde da população,
através de políticas preventivas, através de medidas simples, como o estímulo ao exercício, uma população que é muito sedentária, que adoece e morre, às vezes por falta de um exercício diário que não lhe é orientado. Uma cidade que tem tanta gente sedentária que podia estar com a saúde em dia. Uma cidade que carece de investimentos em transporte público para melhorar o trânsito, que precisa aproveitar os recursos que inclusive estão aí à disposição, o Parque da Copa, temos aí quase 400 milhões de reais na Caixa Econômica que não foram utilizados por incompetência administrativa. Vamos fazer os investimentos, vamos consolidar o turismo, nossa vocação natural para gerar emprego e renda. Natal é uma cidade bela, de um povo hospitaleiro. Natal é uma cidade que tem hoje uma boa estrutura hoteleira, já são quase 30 mil leitos. Vamos consolidar a via costeira, vamos reorganizar e embelezar toda a nossa orla marítima, hoje abandonada, feia, e vamos sim, assim, gerar emprego e renda para a nossa população. Vamos investir nas pessoas, vamos capacitar os nossos jovens para que eles possam aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Dentro de uma visão metropolitana, quando teremos, até 2014, inaugurado o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, com a previsão de se criar mais 30 mil empregos. A ZPE de Macaíba, dentro de um contexto metropolitano. Então vamos ter essa visão e vamos usufruir do conceito e também do apoio político que nós temos junto ao governo federal, cobrando do governo estadual e realizando parcerias em prol da população de Natal, mas buscando também recursos através de projetos interessantes junto ao governo federal. Então temos que mudar a face dessa cidade com a visão de se construir uma Natal mais humanizada, uma Natal mais justa. E temos a plena convicção que sem desenvolvimento nós não podemos almejar, muito menos alcançar a justiça social. Então vamos trabalhar para desenvolver corretamente essa cidade, oferecendo a Natal uma melhor qualidade de vida. Esse é o nosso propósito, é o nosso compromisso. Deputado estadual Hermano Moraes, candidato do PMDB à Prefeitura Municipal de Natal, eu quero agradecer a sua presença no programa Papo Cabeça e o senhor, uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço pela oportunidade, parabenizo o programa pela iniciativa e quero deixar aqui também uma boa noite para todo natalense, que faça a melhor escolha, que analise as propostas de todos os candidatos. Mas pode confiar, eu estou preparado, me preparei para isso e gosto do desafio. Nós vamos tirar a Natal dessa situação e colocá-la no lugar certo, onde ela merece, respeitando a sua população e promovendo o desenvolvimento em benefício de todos os natalenses. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos e um bom final de semana.